criada a palavra. O que significa Lúcifer? Luz. Portador. Lúcifer é o portador da luz, transportador da luz. Quando traduzimos do latim para o grego, Lúcifer, com quem encontramos? Qual palavra encontramos? Lúcifer, latim. Em grego, vocês estudaram grego? Não estudaram grego? Não tiveram? Faltou? Então vou falar. Vocês desistem? Sim. Fósforo. Fósforo? Faz sentido? Francês, na França eles falam, às vezes eles falam fósforo. Fós, luz. Óforos, portar. Fósforos, em grego, é Lúcifer, em latim. Não tem problema associarmos a seres de hierarquias de outra natureza. É até ótimo para quando, dentro de uma fisiologia oculta mais aprofundada, a gente compreenda o papel dos anjos lucíferos dentro da nossa própria saúde e qual é a relação deles com o ferro do nosso sangue. Isso vai ser importante. Mas antes disso, que é um encontro bem para frente, daqui 50 encontros a gente vai falar sobre isso. Antes disso, é importante atinar para questões de relação e correspondência. Fósforo. A palavra fósforo não gera nada em você. Mas quando eu falo a palavra Lúcifer, isso gera um movimento em você. Sabe esse movimento interior que a palavra gera? É importante a gente entrar em relação com isso e perceber como algumas palavras estão mortas, anestesiadas e outras estão vivas. Porque fósforo parece bem inocente, não parece? Lúcifer parece uma coisa que você já fica meio, Lúcifer. Tá. Então na vida tem esse polar, esse composto. Que composto é esse? Aqueles que portam a luz e aqueles que são luz. Infelizmente, associamos a luz àquilo que pode ser visto. Felizmente sabemos que a porção da luz que nós não vemos é muito maior do que aquela que é visível. Quando alguém se apropria da luz, ele está, de algum modo, se apropriando da natureza. Ele porta a luz. Ele é Lúcifer. Ele é luciférico. Existem seres de luz que não habitam essa luz portada, mas que dão de si para que nós sejamos. E isso tem relação íntima com a nossa saúde atual. Porque é o estado de comunhão interior, de entrega e possibilidade de relação a partir da fé que nos coloca em vibração ressonante com esses seres. Anjos, arcanjos, principados, dominações, virtudes, potestades, tronos, querubins, serafins, terafins, cheufins. E nós também somos uma dessas hierarquias. Essas hierarquias precisam da gente também. Mas se nós estivermos fechados para a possibilidade delas serem, a nossa vida vai ser na mesma medida tão medíocre. Porque não podemos entrar em relação com a luz que silenciosamente eles portam. Vamos entrar em relação com a luz que os portadores portam ruidosamente. A luz dos lucíferos e não a luz dos demais. O que não há problema nenhum, porque se não vai por bem, vai por mal. E tudo bem, cada um vai de um jeito, cada um pode escolher as suas coisas. Mas é legal saber que a gente pode escolher. O problema maior é quando a gente não tem escolha. Mas é importante escolher. E a escolha é justamente essa fé interior e essa disponibilidade de estar em relação, em abertura para tudo. Eu vou terminar relendo esse texto que a gente começou, como hoje é o último encontro. Alguém quer falar algo antes? Ficou clara essa coisa da luz?
Isso é um olhar possível. Luz é uma coisa muito doida. Porque a gente fala luz, né? Mas você vê, o calor é luz. Pô, o calor é uma onda eletromagnética. Nós estamos irradiando calor. E segundo as escolas de ocultismo, o calor tem profunda relação com o nosso espírito. E segundo a antroposofia, muitos dos tratamentos dizem respeito a trazer o calor para o corpo. Então, quando eu observo algumas linhas da medicina que se contrapõem à febre e o que possa significar aquele aumento de temperatura, é muito interessante quando a gente se permite outros olhares. Sem dizer que sim ou que não, mas é interessante olhar como que é a nossa relação com o calor. Porque ele é a luz que a gente emite também. Evolutivamente, é como se nós fôssemos sóis em formação, do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista espiritual, depois dos sóis, seríamos zodíacos. Que a gente vê como algo assim abstrato, a gente vê um planeta como um pedaço de pedra, mas a ciência espiritual mostra que o planeta é uma entidade viva, que permite que a vida a habite também, mas que fornece essa vida. Que quando você planta num chão que parece morto, brota a vida, e que a gente não se dá conta no que está acontecendo. A nossa relação com a vida está muito ruim, né? Falta amor e fé nessas coisas. Menos fé na televisão. Que é um veículo maravilhoso, né? Para propagar encontros como esse, para que as pessoas saibam o que está acontecendo fora das telas, mas que infelizmente não estamos sabendo usar bem. Mas a gente vai aprender, você vai ver. Dentro dessa fala. Eu sou Ricardo. Eu não nasci doutor. Dentro dessa fala do calor, depois da minha cirurgia, a minha temperatura baixou bastante. Olha. Né? E só depois que eu encontrei o Tai Chi, né, que eu não conhecia, depois de 2 anos, que eu consegui, em 15, então, que a temperatura voltasse. Maravilhoso. Maravilhoso, porque a prática do Tai Chi em si são movimentos tão lentos que é difícil crer para quem não o pratica como é possível, ao final de algo tão lento, tão devagar, você está transbordando suor. Como é possível ficar tão quente depois de algo que não é um jogo de futebol, não é uma partida de tênis? Parada, a gente esquece. Você entra em relação com cada uma das articulações, cada um dos seus músculos, e você mostra que você está ciente e consciente daquela parte do seu ser. Então, o Tai Chi é um processo de despertar de autoconsciência. E todo o processo de autoconsciência ajuda a gente a fazer melhores escolhas. E quando você faz melhores escolhas, você fica mais saudável. Porque hoje na sociedade é muito difícil alinhar as escolhas mais acertadas com a saúde. Parece muito distante. Peraí, o que tem a ver a minha escolha com estar ou não saudável? A gente não achou esse vínculo para pôr numa balança e pesar. A ciência ainda não conseguiu esse caminho. E a gente vai tentando. Bom, Ricardo, dentro ainda dessa questão do calor, né? Nós temos muitos corpos, mas eles vivem em harmonia para um propósito, para um certo ser e querer. Mas, por exemplo, essa questão da temperatura física, né? Nós temos uma temperatura onde o nosso corpo físico vive de uma forma harmônica. Aí você falou a medicina entender isso dentro da medicina tradicional, né? Que esse corpo ele aumenta uma temperatura para mostrar que algo está errado com esse corpo físico. Sim. Como que, assim, o que você tem para falar a respeito do que acontece nesses outros corpos? Né? A gente sabe que o que acontece aqui na matéria vem de questões supra, né? Como você disse. Como que eu faço esse equilíbrio? Antes da gente estar no estado que a gente se encontra, hoje, no período terrestre,
tiveram muitos outros períodos de existência. Você já ouviu falar do período lunar, período solar, período de Saturno? No primeiro período da nossa formação, nós éramos calor. A primeira coisa que nós fomos foi calor. Foi uma organização anímica na forma de calor. A semelhança do que as pedras são para nós hoje, aquilo que era humano naquela época, para ele nós éramos pedras de calor. Então o calor é a primeira consciência que nós temos do que nós somos. No sentido de ondas. Antes da física estar incorporada, o calor era algo que simplesmente gera uma diferença de estado, de você perceber uma coisa ali e uma coisa aqui. No sentido de uma diferença. Uma variação de calor. Depois, para você pegar melhor isso que eu estou te falando, procura o livro Ciência Oculta, do Rudolf Steiner, e você vai ler período de Saturno. E no período de Saturno, entender o que nós éramos, ou do que nós éramos feitos. Outro interessante, tem um audiobook, se você escutar e falar em inglês, que chama A Influência das Hierarquias Espirituais sobre os Homens. The Influence of Spiritual Beings Upon Men. Nesse audiobook, ele vai descrever meticulosamente todo o processo de formação do humano até o ponto em que a gente se encontra hoje, passando por várias épocas. E você vai perceber The Influence of Spiritual Beings Upon Men. É um audiobook, Steiner Audiobooks. Se você conhece meu blog, tem uma coluna à direita que tem Steiner Audiobooks. Se você clicar lá, tem inúmeros audiobooks deles que dá para olhar para ele. Lá você vai ver que o calor foi uma primeira instância do nosso ser. E que toda a vida e o processo evolutivo dentro da ciência oculta é visto como adquirir consciência. E todo o processo de adoecimento diz respeito a um bloqueio nesse nosso movimento pessoal de nos tornarmos mais conscientes. Então, sempre que o calor vem, é como se uma instância superior sua, a instância espiritual que compreende, que pode se tornar compreensível para você, ela está permeando uma determinada esfera do seu ser. Então, o calor, ele é a própria consciência de uma determinada parte. Por isso que muitas vezes o seu corpo está saudável, você não se dá conta dele. Mas quando você tem uma inflamação, aquilo esquenta e dói. E você começa a notar aquela região. Então o calor para os corpos superiores está ligado à consciência. E ele está ligado à saúde. O calor está ligado à saúde e à consciência. E ele cura. Então, ele manifesta a consciência de corpos suprassensíveis numa última tentativa de permear a matéria e trazer saúde para algo que está cada vez mais cristalizado. Mas essas literaturas, elas vão explorar isso em um grau muito mais profundo do que eu resumi aqui. É que você vai ver como isso é feito. Como os seres que nos envolvem estão participando disso. Está claro? E é interessante como a gente chegou num conceito de doença a partir da cura, a partir da... Isso. É que a gente perdeu a relação com as palavras de novo. Quando eu falo doente, do que eu estou falando? Eu não me pertenço mais. Eu sou doente. Eu estou possuído por algo. A doença é uma possessão. Você está sendo possuído por algo que eventualmente você mesmo fez. Então você se tornou doente. Mas até um processo de carência, isso, interessante, Pode né? ser. Pode ser, que às vezes tem gente que tem necessidade de ficar doente. Sim. Ela usa a doença como um recurso de se sentir acolhido. E nesses casos, a gente tem que ser muito cuidadoso e amoroso na aproximação das pessoas. Se você falar isso para ela, ela vai ficar enfurecida. Porque você está como que ofendendo, tirando a máscara, fazendo qualquer coisa. Então, tem todas as linhas terapêuticas, elas se propõem justamente a trazer essa consciência da pessoa num tempo que ela é capaz de assimilar. Porque conhecer é muito doloroso. Quando você conhece uma realidade maior, essa questão de abrir mão da possibilidade de você não estar certo é muito incômodo. A gente é muito incômodo, a gente é muito apegado, mesmo ao conhecimento.
Não, e tem paciente que você, a mesma situação, você falou que você tem, eu tenho uma dor aqui, ele está se relacionando ali, aqui. O outro, a mesma coisa, se a gente pegar a mesma coisa, ele vai falar, eu sinto dor, já é outra coisa, né? Isso, é outra coisa. O outro chega e fala, eu tenho dor, né? Ele virou a dor. Percebe que ele incorporou? Ele incorporou a dor como parte do corpo dele. A minha dor. Minha dor. Tenho dor. O que você tem? É. Eu tenho dor. Daí você olha e fala. Então, na anamnese, essas palavras são importantes para a gente ver com quem que a gente está falando, até para oferecer uma literatura, um outro olhar. Isso é muito importante. De tanto você repetir ou falar de uma determinada forma, a sua vida começa a se conformar a ela. Eu percebo que é falar o resfriado, né? Que é um esfriar do organismo, uma perda também dessa energia. A importância de trazer de volta o calor. Sim. E você percebe como esse resfriado tem uma relação com a árvore respiratória? Que é a árvore a partir da qual a gente cria o contato e a relação. Esse resfriar-se é como que um perder a relação com. Porque é pelo ar que a gente está em relação aqui. Vocês me escutam a partir do ar. Mas mais do que me escutar, vocês estão me respirando e eu estou respirando vocês. Inclusive essa tosse que ele deu. Ainda bem que ele perguntou a dor. E eu me lembro que você falou, inclusive, da palavra remédio, remediar num dos encontros. Também o que ela significava, né? De voltar a essa mediação. E se restabelecer essa... Da mesma forma que falou, né? O doente, o remediar. Então, quando a gente vê as palavras, como a gente está falando, a gente fala de como a gente compreende o mundo, como a gente está no mundo. Fala, Priscila. Não, eu só penso uma reflexão que culturalmente a gente sempre busca ganhar, né? Isso é cultural nosso, muito no Ocidente principalmente. A gente sempre busca estar ganhando em tudo, ganhar o tempo todo, e às vezes o que você disse é um ganho secundário. Essa coisa de eu ser o centro das atenções, eu centralizar os laços, né, das pessoas comigo. Então a gente busca ganhar e às vezes a gente passa por cima de uma construção saudável e positiva que é o próprio caráter. Sim. E aí, remetendo também ao que você disse sobre a febre, eu lido muito com pessoas que estão indo, né, na questão da finitude, dos cuidados paliativos. O que a gente percebe muito é que a febre visita muito o ser humano antes dele ir embora. É muito frequente, né? Então, fazendo uma sequência nessa reflexão da ponte, a febre também nos visita com frequência antes da gente partir. Interessante isso, hein? E você vê que antes, os idosos, eles têm mais dificuldade de fazer hipertermia. Sim. Já estão soltando. Vou ler. Deus é luz. É interessante como o mesmo texto lido em momentos diferentes pode ser tão diferente, né? Porque a gente vai escutar de outro lugar. Deus é luz, e se andamos na luz como Ele na luz está, seremos fraternais uns com os outros. Aquele que ama seu irmão está na luz, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas. E não sabe por onde caminha, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Pois ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
O amor nunca falha, mas se houver profecias, falharão. Se houver ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos como por espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conheceremos como também somos conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior dessas virtudes é o amor. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Deus é amor. E quem vive em amor está em Deus e Deus nele. Mas se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Nós temos dele este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Até o ano que vem, né?